Em 3 de setembro de 1939, às 11 horas da manhã, a Alemanha recebeu uma declaração de guerra da Grã-Bretanha. O grande almirante Erich Raeder entrou na sala de comando e confrontou seus oficiais com uma frase que resume, com brutal clareza, a posição em que a marinha alemã se encontrava. Meine Herren, wir haben keine Wahl. Voller Einsatz, mit Anstand sterben. Senhores, não temos escolha, compromisso total, morrer com dignidade. Isso foi dito pelo homem que comandava a quarta maior marinha do mundo em termos de potencial. Uma frota que jamais deveria ter existido. Construída em segredo, sob vigilância internacional, contra todos os tratados. Uma marinha que veio do nada e que ainda assim, durante 4 anos manteve a Royal Navy, a mais poderosa frota da história, completamente na defensiva. Esta é a história da Kriegsmarine. Do barro ao aço. O nascimento de uma marinha. A Alemanha nem sempre teve uma marinha. Durante séculos, as costas do norte alemão pertenceram a pequenos reinos que mal podiam pagar guardas costeiros para afugentar piratas. A primeira decisão de construir algo semelhante a uma força naval foi tomada em Frankfurt am Main, em 1848, durante a guerra contra a Dinamarca, depois que os dinamarqueses anunciaram a intenção de bloquear os portos alemães. Essa primeira marinha federal, chamada Bundesmarine, era tão modesta que sua façanha mais notável foi a construção do primeiro submarino alemão, o Brandtaucher, projetado por Wilhelm Bauer, um simples sargento de artilharia bávaro. Ele foi lançado em Kiel em 18 de dezembro de 1850. Os navios de guerra dinamarqueses que bloqueavam a baía viram aquela silhueta estranha sob a água e se afastaram prudentemente em direção ao Báltico. Mas isso não durou. A Bundesmarine foi dissolvida em 1852. Seus navios passaram para a Marinha Real Prussiana. E Bauer, o homem que construiu o primeiro submarino alemão, foi demitido sem direito à pensão. Essa foi a Alemanha durante quase toda a sua história naval inicial. Uma potência continental que não compreendia o mar. Foi assim que o próprio grande almirante Alfred von Tirpitz descreveu a situação décadas mais tarde com uma franqueza que não admitia discussão. A unificação alemã mudou tudo. Em 18 de janeiro de 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, o rei Guilherme I da Prússia foi coroado imperador de todos os estados alemães. A marinha foi rebatizada Kaiserliche Marine, a Marinha Imperial, e com a ascensão ao trono do Kaiser Guilherme II, em 1888, um homem genuinamente fascinado por navios e pelo poder naval, começou uma corrida armamentista sem precedentes no norte da Europa. O Kaiser queria o que a Grã-Bretanha tinha, encouraçados, enormes, blindados e armados até os dentes. Tirpitz construiu essa frota e, no entanto, os encouraçados do Kaiser nunca decidiram nenhuma batalha. Na Primeira Guerra Mundial, enquanto aqueles colossos permaneciam ancorados em Wilhelmshaven, o verdadeiro peso da guerra foi carregado pelos submarinos, torpedeiros e caça-minas. Foram homens jovens, não almirantes, que lutaram. E, no fim daquela guerra, com a Alemanha humilhada, com os marinheiros amotinados em Kiel em novembro de 1918, com toda a frota escoltada até o ancoradouro britânico de Scapa Flow como troféu de guerra, aconteceu algo que define a alma da marinha alemã melhor do que qualquer vitória naval. Em 21 de junho de 1919, enquanto os almirantes aliados discutiam como repartir os navios alemães entre si, as bandeiras de guerra voltaram a ser hasteadas nos mastros. Era o sinal combinado. Um após o outro, 74 navios alemães abriram suas válvulas de fundo e afundaram antes de serem entregues ao inimigo. O vice-almirante Ludwig von Reuter foi preso imediatamente.
mas nenhum navio alemão caiu intacto nas mãos dos aliados. Essa tradição de afundar o próprio navio antes de entregá-lo ao inimigo voltaria a aparecer em 1939, 1942 e 1945. Era algo mais do que orgulho. Era identidade. O tratado e a mentira, A Reichsmarine sob Versalhes. Em 28 de junho de 1919, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes. Para a Marinha, as condições foram devastadoras e, em muitos aspectos, concebidas para serem humilhantes. O tratado limitava o efetivo naval alemão a 15 mil homens, incluindo 1.500 oficiais. Não poderia existir nenhuma reserva naval. Os voluntários que ingressassem na Marinha teriam de se comprometer a servir durante 25 anos se fossem oficiais e 12 anos se fossem suboficiais. Submarinos eram proibidos. Não poderiam existir porta-aviões. Os encouraçados não poderiam ultrapassar 10 mil toneladas. Os cruzadores, 6 mil. Os contratorpedeiros, 800. Nenhum navio novo poderia ser construído até que o existente tivesse entre 15 e 20 anos de serviço, e sempre como substituição, nunca como adição. Para os marinheiros alemães, as cláusulas materiais eram irritantes. O que os envenenou foi outra coisa: a obrigação de considerar a Alemanha e seus aliados responsáveis por todos os danos de guerra. A culpa total. Eles nunca conseguiram digerir isso. A nova Marinha, rebatizada de Reichsmarine em 1º de janeiro de 1921, com sua bandeira hasteada pela primeira vez em 11 de abril do mesmo ano, começou a trabalhar em silêncio. Trabalhar sob pressão era algo que os alemães faziam extraordinariamente bem, e o Tratado de Versalhes era a pressão mais formidável que uma burocracia poderia imaginar. Para ingressar na Reichsmarine, no início dos anos 1920, havia entre 30 e 40 candidatos para cada vaga disponível. Apenas os melhores eram aceitos. A Marinha tornou-se uma escola de engenheiros e técnicos de elite uniformizados. E essa escola começou a encontrar maneiras de contornar cada restrição do tratado. Os submarinos eram proibidos. A solução surgiu em 1922. Foi criada nos Países Baixos uma empresa chamada Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw, oficialmente um escritório civil holandês de engenharia naval. Seus documentos internos eram redigidos em francês. Seus engenheiros eram alemães. Na realidade, era o Bureau de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha Alemã, operando em solo estrangeiro e projetando os U-Boot que seriam construídos assim que o tratado permitisse. Uma das realizações desse escritório foi a construção de vários submarinos para marinhas estrangeiras, cujos navios eram submetidos a testes exaustivos por técnicos alemães antes de serem entregues. Em 1935, a Alemanha possuía a tecnologia e os engenheiros. Faltava apenas a autorização política. Os canhões também tinham limitações de calibre. A solução foi aperfeiçoar canhões de tiro rápido e desenvolver foguetes. O radar foi concebido como um sistema de direção de artilharia à distância e funcionava antes mesmo de a Grã-Bretanha iniciar seu próprio programa de pesquisa. Nunca foi desenvolvido até atingir todo o seu potencial, um erro cujas consequências seriam sentidas em 1943. E a mais famosa de todas as restrições: os encouraçados não podiam ultrapassar 10 mil toneladas. A resposta alemã foi o Panzerschiff Deutschland, lançado ao mar em 19 de maio de 1931 e comissionado em 1º de abril de 1933. Um encouraçado de bolso deslocava 11.700 toneladas vazio e quase 16 mil toneladas carregado, muito mais do que o tratado permitia. Seus motores a diesel proporcionavam uma velocidade de 26 nós e um alcance de 10 mil milhas náuticas. Levava 6 canhões de 280 milímetros.
Era rápido demais para que um encouraçado inimigo pudesse alcançá-lo, e poderoso demais para que um cruzador pudesse sobreviver ao seu fogo. As marinhas estrangeiras o estudaram com uma mistura de admiração e alarme. E enquanto isso acontecia, a Reichsmarine passou a se chamar Kriegsmarine em 21 de maio de 1935. Um acordo que mudou tudo. Hitler e a Royal Navy. Em 16 de março de 1935, Adolf Hitler anunciou o repúdio formal ao Tratado de Versalhes e a reintrodução do serviço militar obrigatório. O discurso que proferiu naquele dia não era completamente seu. Partes inteiras haviam sido escritas 7 anos antes pelo ministro da Defesa, Groener. Hitler foi o primeiro político disposto a apresentá-las publicamente. As potências aliadas não reagiram. Estavam ocupadas demais com seus próprios problemas internos. 3 meses depois, em 18 de junho de 1935, foi assinado em Londres o Acordo Naval Anglo-Alemão. Pelo lado alemão, ele foi assinado por Joachim von Ribbentrop. Pelo lado britânico, por Sir Samuel Hoare. O acordo autorizava a Alemanha a construir até 35% da força da Royal Navy na maioria das categorias. Para os submarinos, foi acordada uma paridade de 45%, com a possibilidade de chegar a 100% caso a Alemanha renunciasse à tonelagem em outras categorias. Hitler disse ao almirante Raeder que aquele havia sido o dia mais feliz de sua vida. Raeder disse a seus oficiais que eles não poderiam ter pedido condições melhores para a década seguinte. Acrescentou que o acordo eliminava a possibilidade de uma guerra contra a Grã-Bretanha. Em 27 de maio de 1936, as ordens de batalha da Marinha Alemã, distribuídas pelo Alto Comando, não mencionavam a Grã-Bretanha entre os inimigos potenciais. França e Rússia eram as ameaças. Raeder chegou a proibir qualquer estudo teórico de um conflito com os britânicos. E 2 dias antes de o acordo ser assinado, em 16 de junho, o submarino U-1 foi lançado ao mar em Kiel. Suas peças já estavam montadas. Esperavam apenas a autorização legal. O primeiro U-Boot operacional, designado U-7, foi comissionado em 8 de agosto de 1935. Seu primeiro comandante era o Kapitän-Leutnant Kurt Freiwald. Todos os submarinos operacionais foram agrupados na flotilha Vedigen, nomeada em homenagem ao herói submarinista da Primeira Guerra Mundial. Seu comandante era o capitão Zursee Karl Dönitz. Karl Dönitz, o homem que seus colegas de academia haviam apelidado de Der Löwe, o leão, e também, com certa ironia juvenil, de Die Diva, a estrela. Ele havia passado a maior parte de seus 25 anos de serviço na Marinha de Superfície. Sua experiência como submarinista mal chegava a 2 anos e meio. Raeder o havia escolhido para o cargo quase por falta de alternativa, sem uma razão principal que ele próprio conseguisse articular. Olhando para trás, anos depois, Raeder diria que continuava convencido de que havia tomado a decisão correta. O Plano Z e o erro monumental. A expansão naval alemã após 1935 desenvolveu-se em 2 velocidades diferentes. Os submarinos cresceram rapidamente, porque a Alemanha já possuía a tecnologia pronta desde os anos 1920. A frota de superfície avançou com muito mais dificuldade. O principal problema era a propulsão. Havia 2 escolas de pensamento: motores a diesel, que proporcionavam aos Panzerschiff seu enorme raio de ação, ou turbinas a vapor de alta pressão, que ofereciam maior velocidade. A Marinha escolheu as turbinas para seus encouraçados e cruzadores pesados. Segundo muitos, foi o erro técnico mais grave de toda a construção naval alemã. As turbinas de alta pressão tinham um alcance limitado. Os grandes encouraçados podiam operar no Atlântico Norte, perto de suas bases alemãs, mas não no Atlântico Sul nem no Oceano Índico. Os Panzerschiff,
com seus motores a diesel, por outro lado, podiam navegar até o Oceano Índico e retornar. Essa diferença tática nunca foi resolvida. Enquanto isso, em 1937, começou a ser elaborado o Plano Z, o Programa de Construção Naval de Longo Prazo para o período de 1938 a 1948. Ele deveria levar a frota até os limites estabelecidos pelo Acordo Anglo-Alemão. Era um plano ambicioso. 6 encouraçados da classe H, com 56 mil toneladas e canhões de 406 milímetros, 4 porta-aviões, 12 cruzadores e 223 submarinos, entre outros navios. Dönitz combateu o plano desde o primeiro momento. Chamou-o de tudo quanto era adjetivo negativo que conseguiu reunir. Ele não era o único. O Fregattenkapitän Helmut Hay elaborou uma análise estratégica, encomendada pelo próprio Raeder, sobre a possibilidade de uma guerra contra a Grã-Bretanha, e concluiu que nenhuma combinação de encouraçados alemães poderia cortar as linhas de abastecimento britânicas. O almirante Hermann Böhm, comandante da frota, e o almirante Hermann Densch, comandante das forças de reconhecimento, apoiavam os submarinos. Densch tinha uma frase favorita: "Devemos construir submarinos em cada prado, em cada galpão e em cada rio. É a nossa única esperança de vencer." Hitler escolheu a frota de superfície. Em 27 de janeiro de 1939, 6 meses antes do início da guerra, o Plano Z recebeu a máxima prioridade. Quando os primeiros disparos de canhão soaram em Danzig, nenhum daqueles super-encouraçados existia. A crise dos torpedos, a arma que não funcionava. Em 3 de setembro de 1939, às 13h30, o sinal chegou ao quartel-general de Dönitz em Wilhelmshaven. Iniciar imediatamente as hostilidades contra a Inglaterra. Algumas horas depois, Raeder reuniu seus oficiais. "Cavalheiros, não temos escolha. Compromisso total. Morrer com dignidade. Os U-Boot foram para o mar e os torpedos não funcionavam. O problema levou meses para ser compreendido e só foi diagnosticado com precisão em meados de 1940. Até então, havia custado dezenas de ataques fracassados, vários navios aliados que deveriam ter sido afundados e a perda de 2 U-Boot. O Kapitän-Leutnant Herbert Schulze chegou ao porto com o U-48 e relatou que 5 dos 10 torpedos que havia disparado não haviam explodido. O Kapitän-Leutnant Wilhelm Zahn tinha 3 navios de guerra alinhados diante dos tubos do U-56, incluindo o encouraçado HMS Rodney, e disparou uma salva. Os torpedos atingiram os cascos. Não houve detonação. O Kapitän-Leutnant Herbert Soller explodiu durante a sessão de debriefing, dizendo a Dönitz que em 3 ocasiões havia tido diante de si verdadeiras paredes de navios em comboio e seus torpedos não conseguiam fazer absolutamente nada. Dönitz registrou em seu diário, em novembro de 1939, o inspetorado de torpedos cometeu uma verdadeira loucura. Os erros eram 3. O primeiro, os testes realizados em tempos de paz não simulavam as condições reais de combate. Os torpedos eram carregados em um navio e disparados horas depois. Em combate, permaneciam durante dias ou semanas nos tubos, enquanto o submarino atravessava o Atlântico Norte. A pressão variável dentro do casco submerso afetava os mecanismos de controle de profundidade, fazendo com que os torpedos corressem de maneira errática. O segundo problema era o detonador magnético. Em teoria, o torpedo deveria explodir sob o casco do alvo, quebrando-o em 2. Mas o detonador era sensível às variações do campo magnético terrestre, especialmente em latitudes elevadas como as da Noruega, onde a abundância de magnetita no solo distorcia as leituras. Durante a campanha da Noruega, na primavera de 1940, dos 48 U-Boot, 42 atacaram o inimigo. Mais de 30 desses ataques fracassaram devido a falhas nos torpedos.
Pelo menos 25 navios aliados foram atacados e apenas um foi afundado. O terceiro problema era o mais vergonhoso. O pistão de contato tinha um projeto defeituoso. As pás do pequeno propulsor de segurança, que deveriam ativar o detonador no momento do impacto, eram ligeiramente mais curtas que o raio do torpedo. Quando o torpedo atingia um casco curvo, podia ricochetear e passar por baixo sem detonar. As próprias agências de testes, a Torpedoversuchsanstalt, sabiam das irregularidades, mas não as haviam comunicado corretamente ao alto comando. Após uma reclamação direta de um oficial subalterno, Raeder destituiu vários funcionários no verão de 1940 e ordenou uma investigação completa. O Tribunal Militar posterior classificou o ocorrido como negligência criminosa, mas o dano já estava feito. Durante os meses mais críticos do início da guerra, quando os U-Boot podiam se aproximar dos navios aliados sem serem detectados, sua principal arma os traiu. A primeira hora feliz, verão e outono de 1940. A queda da França em junho de 1940 mudou a guerra no Atlântico de uma maneira que poucos haviam antecipado. De repente, a Kriegsmarine tinha acesso aos portos franceses do Atlântico, Lorient, Brest, Saint-Nazaire, La Pallice e Bordeaux. A distância operacional dos U-Boot foi reduzida pela metade. Os dias que antes eram perdidos navegando até as zonas de patrulha e retornando aos portos alemães no Báltico podiam agora ser dedicados ao ataque. O quartel-general de Dönitz foi transferido em setembro de 1940 para o Boulevard Suchet, em Paris, e pouco depois, em novembro do mesmo ano, para Kernevel, perto de Lorient. E os U-Boot alcançaram seu primeiro período de máxima eficácia. Os alemães o chamariam de Die glückliche Zeit, a hora feliz. Os britânicos reorganizaram seus comboios, desviando-os para o Canal do Norte, entre a Irlanda e a Escócia, afastando-os das antigas rotas do Canal da Mancha. Dönitz reposicionou seus U-Boot nas águas do Noroeste. Em outubro de 1940, os afundamentos atingiram seu pico máximo. O Kapitänleutnant Günther Prien, apelidado de Touro de Scapa-Flow, comandante do U-47, retornou de uma única patrulha depois de afundar navios com uma tonelagem combinada de 66.587 toneladas brutas em menos de 4 semanas. Otto Kretschmer, no U-99, desenvolveu o ataque noturno na superfície, misturando-se aos comboios no escuro, onde sua baixa silhueta era quase invisível, disparando a queima-roupa antes de escapar. Joachim Schepke, no U-100, um impacto com um único torpedo era quase garantido. A segunda foi operar na superfície durante a noite. Os U-Boot tipo 7 podiam alcançar 17 nós na superfície e apenas 8 nós submersos. Na escuridão, sua silhueta era praticamente invisível. A terceira foi a aplicação prática da visão de Tirpitz, torpedos como arma principal e a artilharia apenas como armamento secundário. A quarta, e mais revolucionária, foi a tática da matilha de lobos. A ideia da Rudeltaktik, as matilhas de lobos, não era original de Dönitz. O comodoro Hermann Bauer havia proposto essa tática em 1917. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, faltava a comunicação por rádio necessária para coordenar grupos de submarinos em alto mar. Dönitz foi o primeiro a implementá-la com sucesso. Um grupo de U-Boot se espalhava em uma linha de patrulha que atravessava as rotas dos comboios. O primeiro submarino a detectar um comboio enviava um sinal de rádio ao quartel-general de Dönitz, que transmitia as coordenadas a todos os demais. Os submarinos convergiam para realizar um ataque noturno em massa. Nesse período de 1940, havia, em média, apenas 16 U-Boot operando no Atlântico por mês. 16 submarinos, cada um com uma tripulação de cerca de 40 homens, conseguiram manter a Royal Navy completamente na defensiva.
O relatório mensal da Marinha Britânica sobre as operações anti-submarino de outubro de 1940 reconhecia que a tonelagem perdida havia atingido seus níveis mais altos desde o início da guerra. Scapa Flow, a noite em que um U-boot entrou no ancoradouro sagrado. Antes de começar a hora feliz, houve uma noite que mudou a forma como a Kriegsmarine via a si mesma. Em 13 de outubro de 1939, o Kapitän-Leutnant Günther Prien entrou com o U-47 em Scapa Flow, o principal ancoradouro da Home Fleet britânica nas Órcades. O plano havia sido elaborado com mapas, fotografias aéreas e análises das correntes marítimas. Havia uma abertura nas barreiras anti-submarinas a leste, especificamente no Estreito de Kirk Sound, onde os cabos que bloqueavam a passagem não estavam completamente tensionados. A noite era clara. Havia auroras boreais, o que complicava ainda mais a situação. Mas Prien conseguiu passar. Dentro do ancoradouro, encontrou o encouraçado HMS Royal Oak ancorado. Disparou 3 torpedos, 2 dos quais erraram o alvo ou explodiram prematuramente. Recarregou os tubos. O 4º torpedo atingiu a proa do Royal Oak. O 5º atingiu a área dos depósitos de combustível. O 6º atingiu os paióis de munição. A detonação foi tão brutal que o encouraçado de 29.150 toneladas afundou em menos de 13 minutos. Dos seus 1.234 tripulantes, 833 morreram, muitos deles jovens de 16 e 17 anos que dormiam em seus beliches. Prien retirou o U-47 do ancoradouro usando o mesmo canal pelo qual havia entrado. Navegou de volta à superfície até Kiel e foi recebido pessoalmente por Hitler. Recebeu a Cruz de Cavaleiro. O feito foi proclamado como o maior golpe da arma submarina alemã desde a Primeira Guerra Mundial. O que a propaganda não mencionou foi que os torpedos haviam falhado 2 vezes naquela mesma noite. Os Ases e o seu fim, março de 1941. Em 8 de março de 1941, os relatórios britânicos de guerra antissubmarina registraram algo que nunca havia acontecido antes. 5 U-boot afundados em um único mês. Era o dobro do número registrado em qualquer mês anterior. 3 dessas perdas eram alguns dos ases mais famosos da frota submarina alemã. Günther Prien, o touro de Scapa Flow, morreu junto com o U-47 em 8 de março. Otto Kretschmer, o comandante que havia afundado mais tonelagem do que qualquer outro durante toda a guerra, foi capturado em 17 de março, quando o U-99 foi afundado pelos contratorpedeiros HMS Walker e HMS Vanock. E Joachim Schepke morreu esmagado contra o periscópio do U-100 quando o contratorpedeiro HMS Vanock abalroou seu submarino a 30 nós na escuridão do Atlântico Norte. Os 3 haviam ingressado na Marinha antes de 1930. Eram a espinha dorsal da arma submarina. A tecnologia que os matou foi o radar dos navios de escolta, que começava a funcionar de maneira confiável pela primeira vez. Na escuridão que havia protegido os U-boot durante 2 anos, os radares passaram a detectá-los com precisão. A tática de atacar na superfície durante a noite, que havia sido a grande inovação de Dönitz, transformou-se de repente em uma armadilha. Os relatórios secretos britânicos de guerra antissubmarina daquele mês eram cautelosamente otimistas. A curva de afundamentos por U-boot operacional havia começado a cair de forma constante desde outubro de 1940. A arma submarina alemã estava sendo contida. Para a história oficial que seria contada depois da guerra, aquele foi o começo da virada. Mas no quartel-general de Dönitz, a análise era diferente. Eram apenas contratempos. A guerra continuava. A guerra de superfície, Bismarck e o preço do prestígio. Enquanto os U-boot travavam sua guerra de desgaste no Atlântico, a Kriegsmarine apostou em uma segunda carta: os grandes navios de superfície.
Em 18 de maio de 1941, o encouraçado Bismarck e o cruzador pesado Prinz Eugen deixaram Gotenhafen, na Prússia Oriental, rumo ao Atlântico Norte. O comandante do Bismarck era o capitão zur See Ernst Lindemann. A operação chamava-se Rheinübung, Exercício do Reno. O objetivo era invadir as rotas dos comboios do Atlântico e afundar a tonelagem aliada. O Bismarck era o maior navio que a Alemanha já havia construído. 41.700 toneladas, 251 metros de comprimento e 8 canhões de 380 milímetros instalados em 4 torres duplas. Quando estava completamente carregado, seu calado chegava a quase 9 metros. A blindagem das anteparas tinha até 32 centímetros de aço laminado. Em 24 de maio, no Estreito da Dinamarca, entre a Islândia e a Groenlândia, o Bismarck e o Prinz Eugen encontraram o cruzador de batalha HMS Hood e o novo encouraçado HMS Prince of Wales. O HMS Hood era o orgulho da Royal Navy. Deslocava 48 mil toneladas e havia sido o maior navio de guerra do mundo no momento de sua construção, em 1920. A batalha durou apenas alguns minutos. Os canhões do Bismarck dispararam uma salva que atravessou o convés do Hood e atingiu os paióis de munição. A explosão foi tão violenta que o navio se partiu ao meio. Em 90 segundos, o HMS Hood havia desaparecido, levando consigo 1.418 homens. Apenas 3 sobreviveram. Churchill ordenou a perseguição a qualquer custo, mas o Bismarck tinha vazamentos em seus tanques de combustível após ser atingido pelo Prince of Wales. Precisava de um porto. Enviou por rádio um relatório à Alemanha descrevendo sua situação. A mensagem foi interceptada pela inteligência naval britânica. A caça recomeçou. Em 26 de maio, um avião Swordfish do porta-aviões HMS Ark Royal lançou torpedos durante a escuridão. Um deles atingiu o leme do Bismarck e o travou em uma posição, deixando o navio girando em círculos. Ao amanhecer de 27 de maio, os encouraçados King George V e Rodney abriram fogo. O Bismarck disparou até o último projétil. Depois foi afundado, possivelmente por seus próprios homens, que abriram as válvulas de inundação. Embora também seja possível que os torpedos do cruzador HMS Dorsetshire tenham desempenhado um papel decisivo. Dos cerca de 2.200 tripulantes, 114 sobreviveram. Investigações posteriores, incluindo a análise do casco realizada décadas depois, sugeriram que o Bismarck foi deliberadamente afundado por sua própria tripulação. Era a tradição de escapa-flow. Mais tarde, também foi confirmado que a detecção inicial do Bismarck em águas norueguesas havia sido possível graças ao trabalho dos decifradores de Bletchley Park, embora uma missão de reconhecimento aéreo tenha sido organizada para disfarçar a verdadeira fonte daquela inteligência. A perda do Bismarck abalou Hitler pessoalmente. A partir daquele momento, os grandes navios de superfície seriam empregados com uma cautela paralisante. Não arriscar os navios. Essa ordem acabaria sendo mais perigosa do que o próprio inimigo. O Tirpitz, a rainha solitária do norte. O navio irmão do Bismarck era o Tirpitz. Comissionado em 25 de fevereiro de 1941 pelo capitão zur See Karl Topp, era tecnicamente idêntico ao seu irmão, mas operou de maneira completamente diferente. Quase nunca disparou seus canhões em combate. Em 16 de janeiro de 1942, o Tirpitz partiu de Wilhelmshaven rumo às águas norueguesas como navio capitânia do vice-admiral Otto Ciliax, comandante-chefe dos encouraçados. Atacou brevemente as rotas de transporte marítimo que levavam ao norte da Noruega e retornou sem ter alcançado nada de notável. Depois realizou uma curta viagem de treinamento, passou por um dique seco para reparos, retornou em janeiro de 1943 a Narvik e de lá seguiu para Kafjord, uma enseada do famoso Altenfjord, no extremo norte da Noruega.
Em 6 de setembro de 1943, o Tirpitz participou do bombardeio de instalações em Spitsbergen, junto com o Scharnhorst e 10 contratorpedeiros. Foi praticamente sua única ação de combate em toda a guerra. E, no entanto, o simples fato de existir foi sua maior contribuição estratégica. A Royal Navy destinou recursos maciços para destruí-lo. Os comboios árticos com destino à Rússia foram repetidamente desviados ou suspensos por medo de que o Tirpitz deixasse seu fiorde. Em julho de 1942, o comboio PQ-17 recebeu a ordem de se dispersar após relatos de que o Tirpitz estava se aproximando. 24 dos 35 navios mercantes foram afundados por aviões e U-boot alemães enquanto navegavam sem proteção. Em 22 de setembro de 1943, submarinos anões britânicos X-Craft entraram em Kafjord e colocaram cargas explosivas sob o casco do Tirpitz. O leme foi danificado. Os 3 eixos das hélices foram entortados. Algumas turbinas saíram de seus suportes. Uma das torres traseiras de 380 milímetros foi deslocada de sua base pelo impacto da onda de choque. Os reparos levaram 5 meses. Mal estava prestes a voltar a ser operacional quando, em 5 de abril de 1944, aviões de 6 porta-aviões britânicos lançaram mais de uma dúzia de bombas sobre o navio, matando mais de 100 tripulantes e ferindo 316. Seguiram-se mais meses de reparos. Em agosto de 1944, novos ataques aéreos foram realizados. Em setembro, os Lancaster da RAF já carregavam as bombas de 5.443 kg projetadas por Barnes Wallis, o inventor das bombas saltadoras usadas pelos Dambusters, e foram elas que deixaram o Tirpitz completamente fora de combate. A tripulação continuou realizando manobras rotineiras para disfarçar o fato de que o navio já não podia se mover por seus próprios meios. Ele foi rebocado para fora de Kafjord, utilizando navios de guerra em vez de rebocadores, fingindo que partia sob escolta. O engano funcionou por algum tempo. Em 12 de novembro de 1944, a RAF lançou outro ataque. O Tirpitz virou em seu ancoradouro perto da ilha de Hakuya, junto a Tromsø. Apenas cerca de 50 homens sobreviveram. O Canal da Mancha, a Corrida dos Fantasmas. Na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1942, a esquadra naval alemã estacionada em Brest, na França, entrou no Canal da Mancha. Eram o Scharnhorst, sob o comando do capitão zur See Kurt Hoffmann, o Gneisenau, sob o comando do capitão zur See Otto Fein, o cruzador pesado Prinz Eugen, sob o comando do capitão zur See Helmut Brinkmann, e 9 contratorpedeiros. O almirante no comando era o vice-admiral Otto Ciliax. A operação recebeu o nome de Cerberus, ou popularmente Kanalfahrt, a corrida pelo canal. Seu objetivo era transferir aquela esquadra de Brest para portos alemães sem que fosse destruída pela RAF e pela Royal Navy. O incrível é que quase conseguiram. 5 flotilhas de caça-minas haviam limpado o canal nos dias anteriores. Aviões de escolta da Luftwaffe voavam em turnos, nunca menos de 15, acompanhando a esquadra nos trechos mais perigosos. A operação foi descoberta tarde demais pelos britânicos. As primeiras notícias que o público inglês recebeu de que a frota alemã havia passado pelo canal chegaram através da BBC, que anunciava que um comboio alemão havia conseguido atravessá-lo com sucesso. O Scharnhorst atingiu 2 minas e permaneceu imóvel durante meia hora no canal até que os engenheiros conseguiram reiniciar os motores. O Gneisenau também atingiu uma mina. Ambos chegaram à Alemanha por seus próprios meios. A imprensa britânica chamou aquilo de uma humilhação nacional. O Times de Londres escreveu que nada tão vergonhoso havia acontecido com a Royal Navy desde o século XVII. Mas a operação, vista pelo ângulo alemão, foi a última manobra ofensiva de importância da frota de superfície. Ao chegarem à Alemanha e à Noruega, os navios ficaram presos em uma posição defensiva permanente, esperando que o inimigo os destruísse um por um.
Os cruzadores auxiliares. A guerra nas sombras. Enquanto os U-Boot atacavam os comboios do Atlântico Norte e os grandes encouraçados dominavam as manchetes, outra guerra era travada em silêncio nos mares do sul do planeta. Os cruzadores auxiliares alemães, chamados Hilfskreuzer, eram navios mercantes comuns armados secretamente com canhões disfarçados, torpedos ocultos sob painéis de madeira e equipamentos que permitiam mudar rapidamente de nome, bandeira e silhueta. Sua missão era permanecer no mar pelo maior tempo possível, caçar navios aliados em águas remotas e obrigar a Royal Navy a dispersar seus recursos de busca. O primeiro a zarpar foi o Atlantis, em março de 1940, disfarçado de cargueiro russo. Seu comandante era o capitão Zurse Bernhard Rogge, que se tornaria o oficial naval mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. O Atlantis passou 622 dias no mar sem tocar em um porto aliado, percorreu mais de 180 mil quilômetros e capturou ou afundou 22 navios. Chegou a se encontrar em alto mar com o encouraçado de bolso Admiral Scheer e vários submarinos, fornecendo-lhes combustível a milhares de milhas de qualquer base. O episódio mais dramático dos cruzadores auxiliares foi protagonizado pelo Comet. Ele deixou a base em Gotenhafen em 9 de julho de 1940 e, em vez de contornar a África, tomou a rota pelo Ártico Soviético. Com a autorização diplomática da URSS e a ajuda de quebra-gelos soviéticos chamados Stalin e Lenin, o Comet atravessou o Mar de Kara e apareceu no Mar de Bering em setembro de 1940, tendo atravessado a passagem do Nordeste no sentido inverso. Foi o primeiro navio de guerra a fazê-lo. O gelo bloqueou suas escoltas soviéticas durante meses. Em 11 de novembro de 1940, o Atlantis capturou o navio mercante britânico Automedon no Oceano Índico. Entre sua carga havia documentos ultra-secretos do Gabinete de Guerra britânico sobre os planos de defesa do Extremo Oriente, incluindo informações que revelavam até que ponto a Grã-Bretanha considerava suas possessões na Ásia indefensáveis. Os documentos foram enviados ao adido naval alemão em Tóquio, que os compartilhou com a Marinha Imperial Japonesa. Alguns historiadores sugerem que esses documentos contribuíram para a decisão japonesa de atacar Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, embora a cadeia causal seja complexa. O Atlantis foi afundado em 22 de novembro de 1941 pelo cruzador HMS Devonshire, enquanto abastecia submarinos com combustível a noroeste da Ilha de Ascensão. Rogge ordenou o afundamento do navio para evitar sua captura. Os sobreviventes foram resgatados pelos próprios U-Boot, que haviam estado reabastecendo. Operação Paukenschlag. Os americanos não aprenderam nada. Em 11 de dezembro de 1941, 4 dias após o ataque a Pearl Harbor, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. Para Dönitz, que esperava por essa autorização havia meses, foi o sinal para lançar a Operação Paukenschlag, o golpe de tambor. No início de janeiro de 1942, 5 grandes U-Boot do tipo 9 cruzaram o Atlântico em direção à costa leste dos Estados Unidos. Seus comandantes estavam entre os mais experientes: Reinhard Hardegen, no U-123, Ernst Kaus, no U-130, Adalbert Schnee, no PAU-201, Heinrich Bleichrodt, no PAU-109 e Richard Zapp, no PAU-66. O que encontraram superou qualquer expectativa. A Marinha norte-americana ainda não havia estabelecido um sistema de comboios. Os navios navegavam sozinhos, com suas luzes acesas. As cidades costeiras não haviam apagado suas fachadas. Os letreiros de neon de Nova York e Miami iluminavam o horizonte, delineando perfeitamente os navios mercantes contra o céu brilhante. Hardegen descreveu a experiência como atirar contra alvos de treinamento iluminados. No primeiro mês da Operação Paukenschlag, os U-Boot afundaram 62 navios.
com uma tonelagem combinada de 327 mil toneladas brutas. Nos 6 meses seguintes, mais de 400 navios foram afundados no Atlântico Ocidental. Os alemães chamaram esse período de Die zweite glückliche Zeit, a segunda hora feliz. Em algumas praias da Flórida e de Nova Jersey, os corpos de marinheiros chegavam regularmente à costa. Os moradores descreviam ver o litoral iluminado pelos incêndios dos navios em chamas. O almirante Ernest King, comandante da Marinha norte-americana, resistiu durante meses à implementação de um sistema de comboios, argumentando que não havia escoltas suficientes. Historiadores navais têm debatido se essa posição foi um erro tático ou algo pior. O que está documentado é que, quando o sistema de comboios finalmente foi implementado na costa leste americana a partir de maio de 1942, os afundamentos naquela região caíram drasticamente. Enigma e o segredo que mudou a guerra. Enquanto os U-Boot operavam, Dönitz coordenava seus ataques por rádio. Era uma necessidade operacional, mas também uma vulnerabilidade fundamental que ele nunca compreendeu completamente até o fim da guerra. Antes mesmo da guerra, os alemães usavam a máquina Enigma para cifrar suas comunicações. O sistema era considerado inquebrável. Mesmo que o inimigo interceptasse uma mensagem sem conhecer a configuração diária dos rotores e do painel de conexões, o texto cifrado era ininteligível. O número de configurações possíveis de uma Enigma de 3 rotores superava 150 trilhões. A variante naval acrescentava uma complexidade adicional com um 4º rotor e procedimentos operacionais mais rigorosos do que os utilizados pela Luftwaffe ou pelo Exército. Na realidade, os decifradores de Bletchley Park já vinham lendo partes do tráfego naval alemão havia meses. O trabalho foi possível graças a uma cadeia de capturas e apreensões que começou antes da guerra. Em agosto de 1941, o contratorpedeiro HMS Bulldog capturou o U-110 antes que ele pudesse ser afundado, recuperando uma Enigma intacta junto com seus livros de códigos. Em fevereiro de 1942, um ataque de comandos às ilhas Lofoten, na Noruega, capturou documentos que ajudaram a reconstruir configurações anteriores. Cada captura abria semanas ou meses de inteligência retrospectiva, mas a leitura do tráfego naval alemão não era contínua nem perfeita. Eram necessários dias de trabalho para decifrar mensagens de 24 horas antes. As informações chegavam ao Operational Intelligence Center da Marinha Britânica, no Almirantado de Londres, onde o comandante Roger Wynne dirigia a Submarine Tracking Room, uma sala no porão onde um enorme mapa do Atlântico mostrava a posição estimada de cada U-Boot no mar. Wynne tornou-se o melhor analista do comportamento de Dönitz que existiu durante a guerra. Aprendeu a antecipar seus movimentos com tanta precisão que, quando os decifradores de Bletchley Park ficavam cegos durante dias, Wynne ainda conseguia continuar atualizando o mapa com base no padrão de comportamento do almirante alemão. Em 1º de fevereiro de 1942, a Kriegsmarine introduziu nos seus U-Boot do Atlântico a máquina Triton, conhecida em Bletchley Park como Shark, 4 rotores em vez de 3. De um dia para o outro, o fluxo de inteligência foi interrompido. Os decifradores simplesmente chamaram aquilo de apagão. O número de configurações possíveis multiplicou-se por 26. A matemática que havia permitido a quebra do código não funcionava com o 4º rotor. A consequência foi imediata. Sem poder redirecionar os comboios ao redor dos grupos de U-Boots, as perdas aliadas aumentaram drasticamente. Março de 1942. 273 mil toneladas afundadas. Junho de 1942, 700 mil toneladas, o mês mais devastador de toda a guerra. Novembro de 1942 trouxe outro pico catastrófico.
Os arquivos do almirantado desse período mostram memorandos de alarme crescente. Alguns funcionários começaram a calcular quantos meses a Grã-Bretanha poderia suportar aquele ritmo de perdas antes que o sistema de abastecimento entrasse em colapso. O problema era matemático e físico. Para quebrar a variante de 4 rotores, Bletchley precisava de 2 coisas: mais poder de processamento e material capturado que demonstrasse como a configuração de 4 rotores se relacionava com a de 3. As bombas eletromecânicas projetadas por Gordon Welchman e Alan Turing para atacar as versões de 3 rotores não eram suficientes. Eram necessárias versões mais rápidas ou, de preferência, acesso direto ao sistema. Esse acesso chegou em 30 de outubro de 1942, no Mediterrâneo Oriental. O contratorpedeiro HMS Petar havia danificado gravemente o U-559, a noroeste de Port Said, diante da costa do Egito. O submarino veio à superfície e começou a afundar lentamente. 3 homens do Petard, o tenente da Royal Naval Volunteer Reserve Anthony Fasson, o marinheiro Colin Grazier e o jovem mensageiro Tommy Brown, de apenas 16 anos, lançaram-se ao mar e embarcaram no U-boot que estava afundando. Fasson e Grazier desceram ao interior inundado e retiraram documentos e material criptográfico. Tommy Brown os recebia na escotilha e os passava aos homens que estavam nos botes. Quando o U-559 finalmente adernou e afundou, Fasson e Grazier não conseguiram sair. Tinham 23 e 22 anos, respectivamente. Brown sobreviveu. O material recuperado incluía um livro de códigos dos 4 rotores e outros documentos que permitiram aos matemáticos de Bletchley deduzir a relação entre a configuração de 4 rotores e a de 3. Em meados de dezembro de 1942, as informações da inteligência da Marinha Alemã voltaram a fluir para a Submarine Tracking Room, em Wien. Os comboios do Atlântico Norte puderam novamente ser redirecionados. As perdas em janeiro de 1943 caíram em relação ao pico de novembro de 1942. Fasson e Grazier receberam postumamente a Cruz de Jorge. Tommy Brown recebeu a Medalha do Império. Mas a leitura da Enigma não era a panaceia que a lenda popular construiu ao seu redor. Era uma ferramenta poderosa, mas com limitações severas. O material decifrado chegava com atrasos de horas ou dias. Redirecionar um comboio em alto mar com base em uma informação de inteligência de 24 horas antes exigia cálculos precisos de posição. E Dönitz, embora nunca tenha sabido que seu código estava sendo lido, tinha consciência de que algo estava errado. Repetidamente, observava que os U-boats chegavam a posições onde os comboios deveriam estar, mas não encontravam nada. Atribuía essas coincidências à aviação de reconhecimento aliada, à interceptação de suas próprias transmissões de rádio e a informantes humanos nos portos. Nunca considerou seriamente que a máquina Enigma tivesse sido quebrada, porque seus engenheiros lhe garantiam que isso era matematicamente impossível. Em suas memórias, escritas antes de a história de Bletchley Park ser desclassificada, a partir dos anos 1970, Dönitz dedica várias passagens a tentar explicar por que os comboios sempre pareciam evitá-lo. A verdadeira resposta que ele leu com evidente impacto quando os documentos foram finalmente publicados na República Federal da Alemanha, no início dos anos 1990, perturbou-o profundamente. Ele havia construído toda a sua estratégia presumindo a segurança de suas comunicações. Essa suposição era falsa desde o início. A guerra de rádio entre os dois lados não terminou em 1942. Os alemães desenvolveram o METOX, um detector que alertava quando os aviões aliados usavam seu radar de busca ASV Mark II. Os U-boats podiam submergir antes de serem atacados. Mas, em 1943, os aliados introduziram um radar centimétrico com comprimento de onda de 10 centímetros.
para o qual o Metox era completamente cego. Os U-Boote começaram a ser atacados sem qualquer aviso aparente. Os comandantes da frota submarina alemã concluíram que o próprio Metox emitia radiações que os aviões conseguiam detectar e o desligaram. Na realidade, o Metox era completamente passivo. O problema era simplesmente que o novo radar aliado operava em uma frequência que o aparelho alemão não monitorava. Cada vez que os alemães desenvolviam uma contramedida, os aliados tinham uma resposta. E a inteligência de Bletchley Park os avisava com antecedência suficiente. A Tempestade Perfeita, maio de 1943. A maior batalha naval da história ocorreu no Atlântico Norte, em março de 1943. O rápido comboio HX-229 alcançou por trás o lento comboio SC-122 e ambas as formações, com quase 100 navios ao todo, encontraram-se diante de um dos maiores grupos de U-Boots reunidos até então. Foi a maior batalha de comboios de toda a guerra. Mas o número de navios afundados por cada U-Boot operacional continuava baixo. Apenas algumas semanas depois, o comboio HX-231 atravessou o Atlântico com quase nenhuma perda. E em maio de 1943 veio a catástrofe. 42 U-Boots foram afundados em um único mês. No mês anterior, tinham sido 15. As perdas saltaram para níveis que o próprio Dönitz descreveu em seu diário como algo que jamais imaginara ser possível, nem mesmo nos piores pesadelos. Em 24 de maio, admitiu a derrota e ordenou que todos os U-Boots se retirassem do Atlântico Norte. Antes de fazer isso, tomou uma decisão extraordinária. Pediu aos comandantes das flotilhas que realizassem uma votação secreta entre todas as tripulações. Queriam se render ou continuar lutando? O resultado foi uma maioria esmagadora a favor de continuar a luta. O que havia matado os U-Boots? A soma de várias tecnologias que amadureceram simultaneamente naquele mês. Os aviões de escolta de longo alcance fecharam definitivamente a lacuna aérea no Atlântico Central, aquele espaço onde os U-Boots haviam operado sem ameaça aérea. Os detectores de alta frequência HF/DF instalados a bordo dos navios de escolta podiam triangular a posição de um U-Boot no momento em que ele transmitia uma mensagem de rádio, muito antes de o navio chegar ao local. O radar centimétrico dos aviões era invisível aos detectores dos U-Boots. A carga de profundidade Hedgehog, disparada para a frente em vez de ser lançada lateralmente pelos navios de guerra, permitia um ataque mais preciso contra submarinos que ainda estavam em contato com o sonar. O submarino convencional alemão, que na realidade era apenas um submersível, estava obsoleto, e os novos navios que poderiam tê-lo substituído chegaram tarde demais. A Revolução Silenciosa, os eletrobarcos e o snorkel. Desde 1934, um engenheiro da Germânia Werke, em Kiel, chamado Helmut Walter, vinha trabalhando em um conceito radicalmente diferente de submarino. Sua proposta era um barco propulsionado debaixo d'água por turbinas movidas a peróxido de hidrogênio, capaz de manter velocidades de 25 nós submerso. Isso era mais rápido do que a maioria dos contratorpedeiros de superfície. Walter apresentou sua ideia ao Alto Comando Naval, mas ela foi arquivada. Quando as restrições do Tratado de Versalhes desapareceram e a Alemanha começou a construir submarinos, ele voltou a apresentar sua proposta, sem interesse. Foi então que procurou diretamente Dönitz, que naquele momento era comandante de flotilha. Dönitz ouviu. Walter explicou que o Alto Comando Naval não demonstrava interesse. E Dönitz respondeu com sua ironia habitual. É claro, não se pode colocar uma banda para desfilar no convés dessa coisa. Um pequeno protótipo foi construído, parcialmente financiado pela própria Germânia Werke. Ele só foi lançado em 1940. Os testes provaram ser impressionantes.
Durante uma demonstração diante de oficiais do alto comando, o U-Boot experimental U-792 realizou passagens subaquáticas a várias velocidades ao longo de 1 milha medida. A 10 nós, tudo foi perfeito. O problema era que o submarino conseguia fazer uma curva em menos de 200 metros, enquanto a lancha rápida de observação precisava de quase o dobro do espaço para realizar sua curva mais fechada. Os observadores perderam o U-Boot de vista e retornaram a Berlim com a impressão de que os testes haviam sido manipulados. Dönitz convocou a equipe de testes em particular. "É útil?" perguntou. "Útil? Herr Admiral, não é apenas útil. É uma revolução." Em novembro de 1942, Dönitz convocou uma reunião em Paris para discutir o futuro dos barcos Walter. O engenheiro explicou que tudo neles era novo: os motores, o combustível, os tanques. O peróxido de hidrogênio altamente concentrado, chamado Ingolin, em homenagem ao filho de Walter, Ingo, era tão instável que explodia se qualquer partícula de impureza entrasse no sistema. 2 engenheiros de construção submarina propuseram uma alternativa: usar o casco externo do projeto Walter, mas preenchê-lo com baterias adicionais em vez do sistema de propulsão a peróxido. O resultado seria um submarino convencional com uma velocidade subaquática muito superior. Ele não precisaria vir à superfície com tanta frequência quanto os tipos antigos. E, se fosse acrescentado um snorkel, um tubo de ar que se projetava apenas ligeiramente acima da superfície, os motores a diesel poderiam ser usados para recarregar as baterias sem que o submarino precisasse emergir completamente. A ideia do snorkel não era originalmente alemã. O comandante J.J. Wichers, da Marinha Real Holandesa, havia desenvolvido o primeiro tubo prático antes da guerra, e os submarinos holandeses capturados em 1940 ainda o tinham instalado. Os alemães o haviam removido por considerá-lo desnecessário. Em 1942, redescobriram-no. O novo submarino, o Tipo 21, foi projetado para ser construído em seções pré-fabricadas em fábricas no interior da Alemanha e montado em estaleiros fluviais. O Ministério dos Armamentos de Albert Speer concordou em construir 40 por mês. Esse número nunca foi alcançado, mas os submarinos foram construídos a uma velocidade impressionante. Em meados de 1944, os primeiros Tipo 21 já estavam em testes. O snorkel foi instalado às pressas nos U-Boot existentes. O primeiro grupo em que todos os submarinos estavam equipados com o dispositivo, o Grupo Dragoner, saiu para o mar em 20 de maio de 1944. Os resultados foram decepcionantes. A velocidade máxima com o snorkel era de 5 nós em condições perfeitas, muito longe dos 17 nós em superfície necessários para alcançar um comboio. Os U-Boot equipados com snorkel já não podiam interceptar comboios, só podiam escapar dos caçadores. Mas os Tipo 21 podiam alcançar 17 nós submersos. Quando os aliados os encontraram nos estaleiros no final da guerra, ficaram estupefatos. A Marinha Britânica já possuía um submarino experimental cujo interior havia sido preenchido com baterias para verificar se seria possível igualar a velocidade subaquática do Tipo 21. Mal conseguiu. Naquele momento, os aliados compreenderam que se esses submarinos tivessem chegado à frente de batalha um ano antes, a Batalha do Atlântico poderia ter terminado de maneira diferente. O torpedo acústico e a catástrofe, Zaunkönig. Em setembro de 1943, Dönitz lançou uma contraofensiva. Os grupos Leuthen e Rosbach retornaram ao Atlântico equipados com novas armas. Armamento antiaéreo melhorado, detectores que alertavam quando um radar aliado os estava rastreando e o T-5 Zaunkönig, o torpedo acústico. O Zaunkönig, cujo nome significa carriça, havia sido desenvolvido na década de 1930, mas mantido em segredo. Era essencialmente o torpedo elétrico G7E padrão, equipado com uma cabeça detectora de som que o direcionava para o ruído produzido pelas hélices.
era usado exclusivamente contra navios de escolta, os navios de guerra que protegiam os comboios. Uma escola especial, sob o comando do Korvettenkapitän Otto Köhler, foi estabelecida em Gotenhafen, a atual Gdynia, durante o verão de 1943, para instruir os comandantes de U-Boots em seu uso. Köhler viajou por toda a Europa ensinando essa técnica. O primeiro uso em massa em combate ocorreu entre 18 e 23 de setembro de 1943. Os resultados foram uma decepção. O Alto Comando Naval acreditava em uma taxa de sucesso de 50%. O professor Jürgen Hover calculou depois da guerra, utilizando os arquivos aliados, que, de mais de 700 torpedos acústicos disparados durante toda a guerra, apenas 77 foram impactos confirmados. Uma taxa real de sucesso de pouco mais de 16%. O problema era que a maioria dos torpedos seguia de forma errática e explodia atrás do alvo. Os U-Boots, obrigados a mergulhar imediatamente a 60 metros após disparar para evitar que o torpedo os seguisse e atingisse a eles próprios, interpretavam aquela explosão como um afundamento. Os aliados que haviam desenvolvido o Foxer, um dispositivo barulhento rebocado atrás dos navios para confundir o torpedo, acreditavam que era esse mecanismo que os salvava. Na realidade, eram salvos pelas falhas técnicas do próprio torpedo. 2 U-Boots foram afundados pelos próprios torpedos acústicos, o U-377 e o U-972 enviaram sinais de SOS, informando que haviam sido torpedeados. Os registros do Alto Comando Naval não mencionam esses sinais, mas eles foram recebidos e decifrados pela inteligência naval aliada em Londres, que verificou que nenhum submarino aliado havia operado naquelas coordenadas. A explicação mais provável: os Zaunkönig deram meia volta e encontraram o ruído produzido pelas próprias hélices. A frota de superfície se desintegra, o Mar de Barents e a fúria de Hitler. Em 31 de dezembro de 1942, na última véspera de Ano Novo de uma guerra que ainda não dava sinais de chegar ao fim, o vice-almirante Oskar Kummetz deixou o Altenfjord com o cruzador pesado Ripper, o encouraçado de bolso Lützow e 6 contratorpedeiros para interceptar o comboio aliado JW-5-1B no Mar de Barents. Os comandantes haviam recebido ordens explícitas: não arriscar os navios. A ordem vinha diretamente de Hitler, que ainda não havia digerido a perda do Bismarck e vivia aterrorizado com a possibilidade de perder outro grande navio. O combate que se seguiu foi uma tragicomédia tática. Kummetz atacou com uma mão amarrada às costas. O Ripper foi atingido na sala de caldeiras. O contratorpedeiro Eckhold foi afundado. A visibilidade era ruim. Os cruzadores britânicos Sheffield e Jamaica, mais leves, mas comandados com agressividade, ofereceram resistência. E então chegou pelo rádio o lembrete: não correr riscos desnecessários. Kummetz ordenou a retirada e voltou para o Altenfjord. Enquanto isso, no quartel-general de Hitler, na Toca do Lobo, a noite de Ano Novo transcorria em meio a expectativas de vitória. Quando Kummetz transmitiu que estava em contato com o comboio, Hitler literalmente saltou de alegria. Depois, silêncio. Horas sem nenhuma informação. A primeira notícia chegou pela BBC. Uma esquadra alemã superior havia sido repelida. Hitler explodiu. Chamava o representante permanente da Marinha em seu quartel-general, o vice-almirante Theodor Kranke, a cada poucos minutos exigindo notícias. As linhas de comunicação com a Noruega estavam mudas, e quando Raeder foi convocado à presença do Führer, Hitler o submeteu a mais de uma hora de críticas insensatas e insultuosas, declarando que toda a frota de superfície deveria ser desmantelada e transformada em sucata. Raeder jogou sua cartada. Pediu para ser dispensado do comando. Hitler, desconcertado por essa tática inesperada, mudou de tom. Mas Raeder manteve sua posição e sugeriu que o escândalo poderia ser administrado discretamente. Sua renúncia poderia coincidir com o 10º aniversário da chegada ao poder do Partido Nacional Socialista
e parecer completamente natural. Em 25 de janeiro de 1943, Karl Dönitz foi convocado ao quartel-general de Hitler e nomeado Grande Almirante. A ironia foi imediata. Hitler queria abolir a frota de superfície. Dönitz, que durante anos havia defendido exatamente isso, agora se opôs. Explicou que a existência dos grandes navios mantinha ocupados enormes recursos navais aliados. Se os britânicos soubessem que os encouraçados estavam fora de combate, esses recursos seriam liberados contra os U-Boot e contra as cidades alemãs. Hitler ouviu e não desmantelou os encouraçados. Organização nas sombras, como funcionava a Kriegsmarine. A Kriegsmarine não era composta apenas por submarinos e encouraçados. Era uma organização gigantesca que administrava portos, bases, flotilhas de caça-minas, unidades costeiras, escolas de treinamento e serviços de apoio em todos os mares da Europa. Em seu momento de maior extensão, a Marinha controlava bases que se estendiam do Ártico norueguês até o Mediterrâneo Oriental. Na Dinamarca, instalações em Esbjerg, Copenhague, Frederikshavn e Hansted. Na Noruega, Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bodø e Vardø. Nos Países Baixos, Den Helder, Vlissingen e Idmuiden. Na França, Lorient, Brest, Saint-Nazaire, La Pallice, La Rochelle, Bordeaux e Toulon. Na Itália, La Spezia e Pola. No Mar Negro, Constança. No Mediterrâneo Oriental, Salamina. O treinamento de novos recrutas era uma preocupação constante. O sistema de regimentos e divisões de treinamento abrangia dezenas de bases ao longo da costa alemã e mais tarde das costas ocupadas. Os oficiais passavam pela Escola Naval de Murvik, perto de Flensburg, um edifício imperial de tijolos vermelhos apelidado de Palácio Vermelho do Mar. Os cursos eram exaustivos. Os dormitórios com redes reproduziam intencionalmente as condições encontradas a bordo. A frota de caça-minas foi talvez o componente mais subestimado de toda a Kriegsmarine. Durante o primeiro inverno da guerra, os navios de colocação de minas alemães e os U-Boot realizaram mais de 30 missões de minagem nas águas costeiras britânicas. As minas magnéticas, desenvolvidas a partir de tecnologias da Primeira Guerra Mundial, causaram perdas consideráveis até que, em 22 de novembro de 1939, uma aeronave da Luftwaffe lançou uma mina que caiu intacta na lama de Shoebury-Ness, em Essex, sem detonar e sem ativar o mecanismo de autodestruição destinado a águas rasas. O tenente-comandante J.G. de Ouvry, da Royal Navy, saiu à noite, fez anotações sobre os parafusos e porcas da cobertura e retornou durante o dia com ferramentas fabricadas especificamente para abrir aquela mina. Ele a desativou. Esse acontecimento permitiu que a Grã-Bretanha desenvolvesse, em tempo recorde, o sistema de desmagnetização dos cascos e a mina magnética perdeu grande parte de sua eficácia. As flotilhas de cruzadores auxiliares e contratorpedeiros operavam por toda a Europa. Os S-Boot, os rápidos torpedeiros chamados de E-Boats pelos aliados, eram um pesadelo no Canal da Mancha e no Mar do Norte. Algumas das ações mais audaciosas da guerra naval na Europa Ocidental foram protagonizadas por essas lanchas rápidas de 35 metros, que cruzavam o canal a 40 nós na escuridão. A evacuação, a maior operação naval da história. O verão de 1944 marcou o início daquilo que a historiografia ocidental tende a ignorar. A maior campanha da Kriegsmarine, a sua operação mais bem-sucedida em termos humanos, e possivelmente a maior evacuação naval da história da humanidade. À medida que o Exército Vermelho avançava a partir do leste, milhões de civis alemães e de outras nacionalidades fugiam das províncias orientais, a Prússia Oriental, a Pomerânia e a Silésia. As estradas estavam bloqueadas pela neve e pelos exércitos em retirada. O único caminho viável era o mar. No outono de 1944,
Dönitz autorizou que os navios de transporte da Kriegsmarine transportassem refugiados civis juntamente com os feridos. Em dezembro de 1944, quase 47 mil pessoas haviam sido evacuadas de Memel, o porto mais oriental da Alemanha. E em janeiro de 1945 começou a grande operação. Entre janeiro e 8 de maio de 1945, mais de 2 milhões de pessoas foram transportadas por mar em aproximadamente 800 navios. Os números por porto foram os seguintes: a partir de Danzig, Gotenhafen e Hella, 1.047.000 refugiados, além de 300 mil soldados e feridos. A partir de Libau, 75 mil feridos e 25 mil soldados. A partir de Königsberg e Pilau, 451 mil refugiados, além de 141 mil soldados e feridos. A partir de Kolberg, 70 mil refugiados e 7.500 soldados. As temperaturas no inverno de 1945 no Báltico caíam para menos 24 graus Celsius. Cair na água significava morrer em questão de minutos. Os navios navegavam com todos os conveses superlotados, em escuridão absoluta, sob ataques aéreos e de submarinos soviéticos. A perda de vidas no mar foi de aproximadamente 20 mil pessoas, menos de 1% do total evacuado. A mortalidade entre aqueles que tentaram a retirada por terra foi de 18%. As maiores perdas no mar incluíram o Wilhelm Gustloff, afundado em 30 de janeiro de 1945 pelo submarino soviético S-13. Levava mais de 10 mil pessoas a bordo. Apenas cerca de 1.000 sobreviveram. É o maior naufrágio da história em número de vítimas, superando em muito o Titanic. O Goya, afundado em abril de 1945, levava mais de 6 mil pessoas. Menos de 200 sobreviveram. Esta campanha, conhecida como Operação Hannibal, foi executada sob constante pressão inimiga, com navios obsoletos, em condições invernais extremas e com uma eficácia logística que a maior parte da historiografia ocidental jamais reconheceu. Regenbogen e a rendição. Nos últimos dias de abril de 1945, o quartel-general de Dönitz, em Berlim, era um bunker de concreto que se enchia de poeira cada vez que as bombas soviéticas caíam nas ruas acima. Em 19 de abril, Dönitz ordenou a evacuação. Seu Mercedes blindado e vários caminhões de comunicações deixaram o complexo meia hora antes da chegada das primeiras tropas soviéticas. Em 30 de abril, Hitler cometeu suicídio no bunker da chancelaria do Reich. Em seu testamento político, nomeou Karl Dönitz como seu sucessor no cargo de presidente do Reich. Dönitz estabeleceu seu governo provisório em Flensburg-Mürwik. Em 5 de maio, Dönitz assinou a rendição de todas as forças alemãs no norte da Europa. As condições incluíam que os navios alemães não deveriam ser afundados. Mas uma palavra já havia começado a circular. A palavra era Regenbogen, arco-íris. Era o sinal combinado para afundar todos os navios antes que os aliados pudessem capturá-los. 2 oficiais, o Fregattenkapitän Heinrich Liebe e o Oberleutnant Martin Duppel, foram enviados para garantir que nenhum navio fosse destruído. Ambos queriam ouvir a ordem diretamente de Dönitz e, a caminho, encontraram o ajudante pessoal do grande almirante, Walter Lüde Neurath, que lhes negou o acesso, dizendo que Dönitz estava ocupado demais. Lüde Neurath sabia perfeitamente que Dönitz não teria contradito seu acordo com os aliados, mas também sabia que o velho almirante detestava a ideia de entregar seus navios intactos. Por isso, conduziu a situação com elegância. Disse-lhes que, como oficiais da Marinha, deveriam saber qual era o seu dever. Os 2 oficiais entenderam. E como as comunicações por rádio estavam proibidas, a palavra Regenbogen foi transmitida por telefone e boca a boca aos portos alemães. Em uma única noite, dezenas de submarinos e embarcações menores foram afundados nos portos do Báltico antes que os aliados chegassem.
Dos U-Boot que sobreviveram, 156 foram entregues às marinhas aliadas. A Royal Navy afundou-os no Atlântico em 1945 e 1946, na Operação Deadlight. Apenas um pequeno número foi preservado como troféu ou para fins de pesquisa. O U-Boot U-995, um tipo 3, foi preservado e hoje está exposto ao lado do Memorial Naval em Laboe, perto de Kiel. Dönitz foi julgado em Nuremberg. A acusação de guerra submarina irrestrita apresentou um problema peculiar ao tribunal. O almirante Chester Nimitz, da Marinha dos Estados Unidos, declarou sob juramento que a Marinha norte-americana havia praticado exatamente as mesmas táticas de guerra submarina irrestrita no Pacífico desde o primeiro dia da guerra. Dönitz foi condenado por outras acusações, principalmente relacionadas ao uso de trabalho forçado nos estaleiros navais, e sentenciado a 10 anos de prisão em Spandau. Foi libertado em 1º de outubro de 1956. Morreu em 24 de dezembro de 1980, aos 89 anos, e foi enterrado em 6 de janeiro de 1981, no cemitério florestal de Almühle, perto de Hamburgo. O governo alemão não lhe concedeu um funeral de Estado. Os militares da Bundeswehr não puderam comparecer usando o uniforme, mas centenas de seus antigos camaradas de armas estiveram presentes. O que restou? Dos 1.171 U-Boats comissionados durante a guerra, apenas 321 conseguiram afundar ou danificar significativamente navios inimigos. 30 comandantes, apenas 2% dos oficiais da frota de submarinos foram responsáveis por 30% de toda a tonelagem aliada afundada pelos U-Boats. Os números totais são absolutamente brutais em ambas as direções. Os U-Boats afundaram aproximadamente 2.775 embarcações em todos os teatros de operações, com uma tonelagem superior a 14 milhões de toneladas brutas. Mas, dos 41 mil homens que serviram na frota submarina alemã, 28 mil morreram em combate. A taxa de baixas foi de 68%, a mais alta de qualquer arma de qualquer exército ou marinha durante a Segunda Guerra Mundial. A Kriegsmarine nunca teve os recursos necessários para vencer a guerra naval que lhe foi confiada. Raeder sabia disso em 3 de setembro de 1939. Quando disse aos seus oficiais que tudo o que podiam fazer era morrer com dignidade. Dönitz sabia disso quando construiu uma frota de submarinos com apenas 23 U-Boats operacionais no início da guerra. Qualquer oficial que analisasse os números sabia disso. E, no entanto, durante 4 anos, uma marinha construída em segredo, em violação dos tratados internacionais, equipada com torpedos defeituosos, sem apoio aéreo adequado e com o enigma sendo decifrado em Bletchley Park, manteve a maior potência naval da história completamente na defensiva. Essa é a história da Kriegsmarine.